Muito bem, nós estamos aqui para mais um capítulo desse livro maravilhoso, o livro de Êxodo. E nós vimos a travessia do Mar Vermelho pelo povo, a saída deles. Quando a gente olhar um mapa de Israel, da terra do Egito, o povo estava aqui nessa região chamada região de Ramassés. Esse aqui é chamado Delta do Nilo, porque faz um delta e é a região mais fértil do Egito. O povo estava aqui. Eles saíram de Ramassés, vão descer até ao sul, Sucote, e depois vão atravessar o Mar Vermelho e vão continuar em distância a Península do Sinai. Mas se nós olharmos, a Terra Prometida está aqui. Faz muito mais sentido sair daqui, essa jornada assim, ó, entrar na terra de Canaã. Era essa a jornada que normalmente faziam os patriarcas quando vinham. Mas Deus levou eles pelo caminho mais difícil. Deus vai levá-los pelo caminho do deserto, onde não tem água, onde não tem alimento. E Deus vai levar eles por esse caminho, para que por esse caminho Deus mostre a sua maravilha. Ainda abriu o Mar Vermelho, levou eles às águas amargas, levou eles até Elim. Elim foi um momento de descanso, havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e aí eles vão partir. Os números na Bíblia também são interessantes, essas 12 fontes de água podem indicar as 12 tribos de Israel, né? Então, o número é interessante. 70 também vai ser um número que Deus vai acabar, quando tira do espírito dele, pondo sobre os anciões, né? Colocou sobre 70 anciões. E 70 vai acabar sendo o número do Sinédrio, né? Do Sinédrio dos judeus, que era a corte judaica, era composta de 70 anciões. Então, 12 em Elim, onde havia 12 fontes de água, e eu estou no Êxodo 15, 27. Então vieram ali havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali acamparam-se junto das águas. 12, 70 são números importantes na Bíblia, não é? Há vários números que repetem na Bíblia, o 3, o 7, o 10, o 12, o 70, o 40, são números, cada número tem o seu significado nas Escrituras. Muito bem, eles chegaram a Elim, e agora o capítulo 16, que nós vamos ver, e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel vieram ao deserto de Zim. Eles já tinham passado pelo deserto Sur, agora estão no deserto de Zim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra. Então, 15 dias do mês segundo, o mês é 30 dias, mais 15 dias, já fazia 45 dias que eles haviam saído da terra do Egito. Com 3 dias, Faraó os perseguiu, eles atravessam o Mar Vermelho, já é o 4º dia, e agora foram até Mara, acamparam-se em Mara, as águas eram amargas, não é? Continua essa viagem, e agora nós já estamos há 45 dias que eles saíram da terra do Egito, 45 dias pelo deserto. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Interessante, se você olhar o capítulo 15, 24, o povo murmurou que não havia nada de beber. Agora, 16:2, o povo murmura de novo contra Moisés e contra Arão no deserto. O ato de murmurar, que é uma reclamação, mostra falta de confiança em Deus e transferência de culpa. O povo já tinha murmurado das águas amargas, agora murmura de novo. Graças a Deus hoje o povo não murmura mais, mas naquela época era muito murmurador. Murmurava, e você vai ver que o povo vai cair no deserto por causa das suas murmurações. Murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera que morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Uau! Eles já preferiam a morte aqui
pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, como comíamos pão até fartar. Por que nos tende tirado para esse deserto para nos matar de fome e toda essa multidão? Então veja, a tentação, a primeira murmuração foi por causa da água, sede. A segunda murmuração por causa da fome, não é? Sede e fome. E num deserto, Deus queria ensinar eles a depender dele, de Deus, tanto para prover a água quanto para prover o pão. E eles vão murmurar por causa da fome. Começaram a lembrar das panelas de carne do Egito, do pão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então agora Deus vai dar o pão do céu. Isso aqui é o maná, né? Esse maná, o pão do céu. Interessante que no Novo Testamento o verdadeiro pão do céu é o próprio Jesus. Jesus disse: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, eu sou o pão do céu. O maná apontava para Cristo, pão divino, pão de Deus que desce para saciar a nossa fome espiritual. É muito interessante o livro de Êxodo, há muito paralelo do Êxodo, do maná com o Novo Testamento, o pão divino, não é? Para que veja se anda ou não na minha lei. E acontecerá que ao sexto dia, o maná também tinha a ver com a ênfase do sábado, que é um acordo perpétuo entre Deus e seu povo. E acontecerá que ao sexto dia, que é a preparação que colherem, será o dobro de que colhe cada dia. Por que que no sexto dia era o dobro? Para que eles tivessem a porção para o sábado. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Deus havia tirado o povo do Egito, mas o Egito não havia saído do povo. O povo lembrava das panelas de carne, do pão no Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Então a murmuração contra Moisés e Arão, na verdade, era a murmuração contra o próprio Senhor. Murmurar contra o líder é murmurar contra o Senhor. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Está vendo? Moisés está dizendo ao povo que a murmuração que eles faziam contra Moisés e contra Arão, que na verdade não era contra eles, mas eles estavam murmurando contra o Senhor. Murmurar contra o líder, a quem Deus coloca, é murmuração, na verdade, contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Deus vai suprir a carne, mandando cordonizes para eles, que são aves que vão vir, uma carne boa, e Deus vai mandar o pão, que é o maná. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação, os filhos dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor que provê a carne, o Senhor que provê o pão, não é? E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Então, naquela tarde, vieram cordonizes. Cordonizes eram aves,
Os egípcios normalmente usavam redes para apanhar as aves e comiam essas árvores, não é? Aqui vai vir, as cordonices vão cobrir o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, aquela coisa miúda, redonda, que o Senhor havia dado, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Eles nunca tinham visto aquele maná. O maná era como uma coisa, como o orvalho quando caía. E aí Moisés vai dizer: esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Um pão divino, um pão que caía do céu como um orvalho. E essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele conforme o que pode comer. 1 gomer por cabeça. O que pode comer, mas a medida era 1 gomer por cabeça. 1 gomer corresponde um pouco mais de 2 quartos de galão, né? O quarto de galão, 2 quartos de galão é 1 gomer. Falando em litros, não é? É 1,7 litros. Era o que cada um deveria comer por cabeça, 1 gomer. Segundo o número das vossas almas, 1,7 litro de maná era bastante pão, não é? Era mais ou menos um tanto assim, esse gomer, que é 1/10 de uma efa, que dá 1,7 litros, era o que eles iam comer daquele pão. Esse é o pão, cada 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que acharem na sua tenda. Então eles saíam, tomavam, se tivesse 3 na tenda, 1 gomer por cabeça. Se tivesse 5 na tenda, era 5 gomers. E os filhos de Israel fizeram assim e colheram, uns mais e outros menos. Colheram de acordo com o número de almas. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Interessante, nada era desperdiçado. Deus mandava a quantia certa, né? Era o pão nosso de cada dia, como Jesus nos ensinou a orar: dai-nos o pão nosso de cada dia. Cada um colheu tanto quanto podia. E disse Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Era para aquele dia, era o pão nosso de cada dia, como Jesus na oração. O maná era esse, era o pão de Deus. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram para o dia seguinte. E aquilo que deixaram para o dia seguinte criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Ele era para comer, eles estavam com fome, era um gomer, e não era para deixar nada para o outro dia. Era para comer aquela porção, mas eles deixaram para o outro dia. Alguns que não confiaram em Deus, falaram: quem sabe amanhã Deus não manda o maná, então vamos guardar para amanhã. O amanhã não pertence a nenhum de nós, mas eles quiseram guardar, e os que guardaram, criou bicho, mostrou a falta de confiança em Deus. Não é? Deus testava eles com maná para provar que ele era o Deus de toda a provisão, que ele era o Deus que mandava. Eles, porém, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. Se não colhesse, quando o sol saía, derretia. Não é? Então era colhido pela manhã. Tinha que acordar cedo. Deus quer que a gente acorde cedo para o nosso pão de cada dia, não é? Os preguiçosos que gostavam de dormir até mais tarde, quando chegava na hora não colhia maná nenhum. Deus foi sempre contra a preguiça, mesmo dando o pão do céu, fazia eles acordar cedo para colher. Quando o sol saía, derretia-se. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gomeres, nesse 6º dia para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse: isso é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso. Olha, a ênfase do maná também estava ligada ao sábado. Amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quisera cozer no forno, cozei,
e o que quiser cozer em água, cozer em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Era interessante, se eles guardassem um dia para o outro, criava bicho. Mas no sexto dia, quando eles colhiam, podia cozer e pôr em água, que não criava bicho. Era algo tremendo isso, era um milagre da provisão de Deus e para mostrar as maravilhas do Senhor. E guardaram até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem houve nele algum bicho. Se guardasse da sexta para o sábado, não cheirava mal, não criava bicho. Mas se guardasse, por exemplo, de uma segunda para terça, pronto, criava bicho. Só Deus pode fazer isso. Isso é algo tremendo, as maravilhas de Deus. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo, no sábado não podia sair. Por isso Deus dava a porção dobrada. Mas alguns desobedientes vão querer sair no sábado. E olha só, 6 dias o colherá, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Por isso que Deus dava a porção dobrada. E aconteceu que ao 7º dia, alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Eles colheram 6 dias, colheram a porção dobrada, e alguns saíram para colher no 7º dia. Olha como eles tentavam a Deus, como eles provocavam a ira do Senhor, como eles não atentavam para a voz de Deus, como alguns também não atentam para a voz de Deus, né? Fazem tudo ao contrário. Aqui era no 6º dia colher a porção dobrada e ao 7º não precisava sair. E aconteceu que ao 7º dia alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Deus aqui vai começar a se irar com esse povo, um povo desobediente, um povo que não ouve a voz de Deus para obedecer a sua palavra. Isso é uma coisa terrível que qualquer ser humano pode fazer, e principalmente aqueles que se dizem povo de Deus, é não ouvir a voz de Deus, é não atentar para aquilo que Deus fala, é fazer exatamente o contrário do que Deus diz. Isso é terrível, não é? Não adianta a pessoa ler a Bíblia e não praticar, ou ouvir a palavra de Deus na igreja e não fazer nada do que é pregado, nada do que é falado. E isso é uma tendência terrível do povo, daquele povo, não desse. Hoje em dia ninguém faz isso, todo mundo vai para a igreja, ouve o sermão, cumpre tudo o que falam, não é? Era bom que fosse assim. Muito bem, eles recusavam ouvir a voz de Deus. O segredo de uma vida abençoada, de uma vida frutífera, é ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. No livro de Apocalipse, 7 vezes para cada igreja que é escrita, ou quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É preciso ter ouvido para ouvir e obedecer, ouvir e fazer. Deus tinha dito, não guarda. Eles guardaram para outro dia, criou bicho. No 6º dia, pode guardar, não cria bicho. Não precisa sair para colher no 7º dia, mas alguns saíam para colher. Eita, povo difícil, e não é à toa que Deus vai dizer, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Deus estava testando o povo, testando acerca de eles confiarem nele para prover pão, para prover carne. Vem, vede, viste que o Senhor vos deu o sábado por isso. Ao 6º dia vos dá pão para 2 dias. Deus dava dobrado no 6º dia. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Deveria ser repouso santo, eles deveriam aprender a confiar e a descansar no Senhor. Assim repousou o povo no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. É preciso ter um dia de descanso, é preciso ter um dia de repouso. Ninguém pode trabalhar sem repouso, é sempre necessário um pouco de repouso, né? Ou pelo menos um dia para o Senhor. E o dia não era para eles ficar dormindo, não. O dia era para eles ter comunhão com Deus no 7º dia. E chamou a casa de Israel,
o seu nome maná, o que eles chamaram aquele pão de maná, não é? Maná significa, o maná, né, da onde vem a palavra maná, significa o pão do céu para eles. Chamou o seu nome maná e era como semente de coentro, era branco, o maná era branco, e o seu sabor como bolos de mel. Interessante, era doce o maná. Tinha um sabor como um bolo de mel, não é? E assim a palavra de Deus, ela é como mel à nossa boca. E pode às vezes ser amargo no ventre como um juízo, né? Mas é como mel à boca. E disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Enchereis um gomer, novamente 1,7 litros, dele guardareis para as vossas gerações, para que veja o pão que vos tenho dado a comer nesse deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Outra coisa que eles iam fazer era juntar um gomer e deixar, para que eles pudessem ver como é que era esse pão que Deus dava às outras gerações. E o que eles deixaram na arca, não acumulou bicho. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Um vaso de um gomer poderia ser mais ou menos como um pote como esse, né? Um vaso com um gomer, que eles iriam tomar e pôr o maná, não é? E põe o maná, e mete um gomer cheio de maná, e põe diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. O maná seria um sinal da provisão de Deus e estaria inclusive colocado dentro da arca. Havia 3 coisas que foram dentro da arca: um gomer de maná, a vara de Arão que floresce e as 2 tábuas com os 10 mandamentos, não é? Os 3 componentes, interessante, 3, não é? O maná, a vara e as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Os 3, Pai, Filho e Espírito Santo. O maná é o próprio Cristo, não é? A vara de amendoeira que floresce, a presença do Espírito, e as tábuas, a lei, fala do Pai, para as vossas gerações. Mas nós vamos chegar lá. Era o maná para guardar. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. Que aquilo foi separado e não criou bicho. E comeram os filhos de Israel. Agora vai adiantar quanto tempo eles vão passar no deserto. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos. Por 40 anos Deus deu maná, até que entraram na terra habitada, comeram do maná até chegar aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efa. Um gomer é a 10ª parte do efa. Um efa corresponde a 17 litros. Um gomer, 1/10 do efa, 1,7 litros. A jornada pelo deserto de Sim e a falta de água, não é? Então, eles vão receber cordonizes, que isso é carne, e o maná, que é o pão do céu. Deus ouviu a murmuração deles, então eles estão a caminho do Sinai. Aqui, nessa altura aqui, Deus deu as cordonizes e o maná no deserto de Zim. No deserto onde não havia padaria, onde não havia açougue, Deus proveu cordonizes, que eram uma carne boa para se comer das cordonizes de aves, não é? E Deus proveu para eles o maná, o pão do céu, o pão de Deus, o maná. E deveria ser guardado aquele maná como um exemplo. Cristo diz, eu sou o pão da vida, não é? Um exemplo do próprio Cristo. Vamos pela jornada do deserto do Zim, e vai acontecer outra falta de água aqui. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada segundo o mandato do Senhor e acamparam-se em Refidim, e não havia água para o povo beber. Olha só, não havia água para o povo. Agora tinha o pão, tinha o coisa, mas faltou a água novamente.
Novamente, essa água vai sair de uma rocha. E essa rocha também é um exemplo de Cristo. Paulo diz em Coríntios 10 que todos beberam da rocha, que é um exemplo de Cristo, né? Eu vou ler para você em 1 Coríntios 10, porque é algo tremendo o que vai acontecer aqui da água da qual sai rocha para os filhos de Israel beber. A própria travessia do Mar Vermelho é um símbolo também do batismo. Paulo escrevendo sua carta a Coríntios, depois você pode ver o comentário que eu faço em 1 Coríntios 10, você vai entender isso, ó. Diz aqui, e todos, começando no verso 2, falando da travessia do Mar Vermelho, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. A nuvem que os acompanhava era proteção, e foram batizados no mar, na travessia, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Paulo chama de manjar espiritual o pão que eles comiam, e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Essa pedra que os seguia, essa pedra que estava com eles. E agora nós vamos ver isso em Êxodo 17. Não é algo maravilhoso como a Bíblia se explica assim mesmo do que acontece? E contendeu o povo com Moisés e disse, dai-nos água para beber no deserto. De novo, agora vão contender, e Moisés lhe disse, por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Está vendo? Eles brigavam e cobravam do líder, porque eles não viam o Senhor, mas o Senhor estava ali. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés. De novo, já é a terceira murmuração, a primeira nas águas amargas, a segunda porque faltava o pão, agora o povo murmura de novo em Refidim, não é? Em Refidim eles vão murmurar. E murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? A sede era tremenda, o deserto, falta água. Começaram a murmurar, não é? Nós vamos ver as murmurações que eles fazem. Normalmente murmura contra o líder, murmura contra Deus, murmura contra a falta de pão, falta de água, e murmuraram. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que fareis a esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Moisés estava vendo a hora que o povo ia juntar em pedras, e havia muitas pedras naqueles desertos. Não são desertos de areia, como muita gente pensa. Ali é desertos de pedra, não é? Há muitas rochas ali. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel. E toma na tua mão a tua vara, que ferisse o rio, aquela vara que ele feriu, o rio Nilo, a vara que ele usou para abrir o mar vermelho, a vara que ele estendeu para que viesse as pragas, que ferisse o rio, e vai, eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha. Deus diante dele sobre uma rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá águas, e o povo beberá. Ele ia tomar vara, estaria Deus na rocha, quando Moisés ferisse a rocha, diz que ia sair água, e da água que sairia o povo beberia. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões de Israel. Todos os anciões vão ver, conforme ele bate com a vara na rocha, da rocha, uma coisa sólida, vai abrir e sair água da rocha, não é? A primeira vez Moisés tem que ferir, depois vai haver uma segunda ocasião que Deus vai mandar que ele apenas fale a rocha, mas ele vai ferir a rocha. A rocha só é ferida uma vez. Cristo só foi uma vez ferido pelas nossas transgressões. Quando Cristo vier, ele não vai ser ferido novamente. Note, ferida na rocha. Novamente, 1 Coríntios 10, 4, a rocha da qual eles beberam era Cristo. Então feriu e chamou o nome daquele lugar Massa e Meribá. Massa e Meribá, que quer dizer contenda, porque ali o povo contendeu contra Moisés, Massa e Meribá, por causa
da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Eles queriam ver se Deus estava ou não. Deus estava. E vai sair água para suprir a sede deles. Olha só, eles sentiram falta de água, as águas amargas, Deus deu águas para eles, sentiram falta de pão, Deus deu pão e cordões, Deus supriu agora da rocha água. Novamente, agora vai vir outra tentação para eles. Um combate, uma guerra, né? Os amalequitas irão se levantar contra o povo. Capítulo 17, verso 8. Então, a caminho do Sinai, eles vão ter tentação de falta de águas amargas, falta de pão, Deus vai suprir pão e carne. Parou de novo a água, Deus faz a rocha sair água. E agora vem um combate. São 4 provas que eles passam até chegar no Sinai. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Olha só, Amaleque veio pelejar contra Israel. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Agora eles deveriam pelejar. Com os egípcios, eles não precisaram pelejar. Moisés falou: o Senhor pelejará para vós. Mas agora eles precisavam pelejar, ou seja, lutar. Tem vezes que Deus luta por nós e tem vezes que Deus manda nós irmos à luta. E tem que saber a distinção. Agora eles deveriam ir à luta. Escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro. Do outeiro era um lugar alto. E a vara de Deus estará na minha mão. Moisés estaria com a vara de Deus, a mesma vara que feriu a rocha, a mesma vara que abriu o mar vermelho, a mesma vara que feriu as águas para que se tornassem sangue. E fez Josué, aqui Josué aparece como servo de Moisés, e fez Josué como lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur, os 3 de novo, Moisés, Arão e Hur, subiram ao cume do outeiro. Lá estão os 3 líderes do povo, Moisés, Arão e Hur. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, olha que coisa interessante, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. As mãos do servo de Deus levantada. Paulo diz: quero que em todos os lugares os homens levantem mãos santas e orem, não é? Mãos santas levantadas aos céus, mãos... Aí, às vezes, a mão não aguenta ficar muito tempo, né? Cansa, baixa. Então, era o que acontecia. Moisés levantava a mão, Josué prevalecia. Quando Moisés baixava a mão, que os seus braços estavam cansados, não é, de ficar levantado, Amaleque prevalecia na batalha. E verso 12, porém as mãos de Moisés eram pesadas, mãos pesadas, não é? Ou seja, a mão ficava cansada. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, fizeram Moisés se assentar na pedra para sentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram suas mãos. Então, olha só, Moisés antes estava em pé, levantava as mãos, aí Moisés estava cansado, suas mãos abaixavam, Amaleque prevalecia. Então, pegaram uma pedra, puseram assim, e aí Arão e Hur vão ficar em pé e vão erguer as mãos de Moisés. Ah, que lição maravilhosa. Como é bom ter companheiros que quando as nossas mãos se cansam, quando nós queremos abaixar as mãos, e aí vem companheiros fiéis ao nosso lado, que levanta as nossas mãos, que segura os nossos braços, não é? Talvez daí que venha a expressão meu braço direito, meu braço esquerdo, pessoas que seguram os braços para que as nossas mãos continuem ali para abençoar o povo. As mãos de Moisés tomaram uma pedra, puseram debaixo dele para sentar sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro,
e assim ficaram suas mãos firmes, até que o sol se pôs. O dia inteiro lá, um segurando de um lado, outro do outro, suas mãos firmes, as mãos levantadas, mãos santas, seguras para Deus. Vai ficar ali firme de Moisés, abençoando o povo de Deus na batalha. Note que apesar de Josué pelejar com os homens, eram as mãos de Moisés estendida que prevalecia para que o povo prevalecesse na batalha, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Eles foram à luta, mas lembra, a espada é de Josué, mas as mãos são de Moisés estendida. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso. Olha que Deus ordenou que Moisés escrevesse. Aqui está a ordem de Deus para que o Pentateuco fosse escrito. Escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué. Josué estava pelejando lá com a espada, não podia ver, mas ele falou: escreve isso e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Guarda isso. Totalmente irei riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Mais tarde, no tempo de Saul, Deus deu uma ordem a Saul para que Saul destruísse o rei de Amaleque e destruísse todos os homens, destruísse totalmente para cumprir essa palavra. Saul desobedeceu a voz de Deus. Saul guardou o rei de Amaleque. Por isso que Samuel disse que o ouvir e obedecer a Deus é melhor do que o sacrificar. Não é? Samuel vai dizer isso para Saul, quando Saul desobedeceu a voz do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo de número 15, e estava escrito aqui que Deus ia eliminar a memória de Amaleque. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Em hebraico significa Jeová Nissi, ou Yahweh Nissi, né? Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi, Jeová Nissi. Alguns nomes que Deus vai se revelando. Gênesis 22, Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Senhor que provê. Foi Abraão que disse, né? No monte do Senhor proverá. Depois, em Êxodo 15, 26, Deus promete que eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá. E agora, aqui em Êxodo 17, 15, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi, minha bandeira, meu estandarte, minha vitória. Deus é a nossa bandeira, não é? Jeová Nissi. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração, contra os amalequitas. Os judeus sempre tiveram guerra contra os filisteus e contra Amaleque. Infelizmente, Saul não cumpriu a ordem de Deus de riscar totalmente a memória de Amaleque. E por isso haveria guerra de Amaleque de geração em geração. Dois inimigos cruéis, o povo de Deus. Havia mais, os filisteus e os amalequitas. Os filisteus e os amalequitas são dois inimigos ferozes do povo de Deus. Não é que eles deveriam lutar. E aqui conclui o capítulo 17. Que coisa linda, não é? Nós temos outra revelação no 17:15. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Gênesis 22, Jeová Jiré. Êxodo 15, 26, Jeová Rafá. Êxodo 17, 15, Jeová Nissi. Por esses nomes, Deus é conhecido. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus seja contigo. Eu espero que você possa ter a maravilha do maná que Deus manda, provisão, a maravilha da Deus suprindo água da rocha. Tudo isso tem sentidos espirituais maravilhosos e a maravilha de Deus ganhar nessa batalha. 4 provas que Israel passou, saindo do Egito até chegar
no Monte Sinai, não é? No deserto, as provas foram águas amargas, Deus transformou a água, essas águas amargas em águas doces. Depois a falta de pão, Deus supriu pão e cordoniz, pão e carne para o povo comer. Depois, outra vez, a falta de água, Deus fez sair da rocha água. E agora essa batalha contra os amalequitas, Deus faz o povo prevalecer. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Divulgue esses vídeos para que sirva de bênção também para outras pessoas. Nós vamos voltar para estudar Êxodo, capítulo 18, o encontro de Jetro com Moisés. E aqui há outras maravilhas e a preparação ao pé do Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.